Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e também a TV Jornal de Saúde. Estamos apresentando o Jornal de Saúde informativo e comparado investigativo aqui na sua Rádio Jornal de Saúde e na TV Jornal de Saúde, apresentado por Marcelo Santos, das 8h30 até as 9 horas, né? Hoje aqui em Belo Horizonte, não é? 27 graus a máxima e com uma mínima, né? Hoje, quarta-feira, de 21, de 29 para quinta, 30 para sexta, 29 para sábado, chovendo todos os dias à tarde aqui, não é? E com aquela mudança, né? No centro, talvez aí, talvez não, né? Com certeza por causa de muitos prédios, pouca vegetação, chove menos, não é? Está mais do que comprovado aí, quem viaja, né, de bairro para bairro, aí, de centro para bairro, que nas áreas mais arborizadas, né, que tem mais vegetação, as chuvas são mais constantes, não é? Gente, ontem vocês viram aí, né, saíram, tá em todos os sites de notícias, né? Folha de São Paulo, claro que Folha Estado de Minas, Estado de São Paulo, Globo, todos os jornais também, né? Provavelmente as revistas e por econômicos sobre a Petrobras, né? Mais uma vez a Petrobras faltou com a devida compostura de impacto que informa ao mercado, e quando ela não informa ao governo, né, às autoridades como Receita Estadual, Federal, tem sanções, não é, multas pesadas e outros aborrecimentos que os empresários, as empresas, não querem para si, não é? Mas a Petrobras, uma empresa estatal que deveria dar o exemplo, não é? Segue. Uma empresa internacional, não é? A House, não é? Estou pegando aqui o nome deles aqui, a Price Waterhouse, né? Cooper, Price Waterhouse Cooper, que é uma empresa de auditoria internacional norte-americana, não é? Pra você ter ideia, não conseguiu fazer o balanço auditado, não é? Mas tem aí que tá os comentários, ninguém sabe quando você não tem algo que é certo, né? Ou seja, você fica refém da dúvida, não é? Ninguém sabe ao certo se os números que estão comentando, né, que se comenta de 38% de prejuízo do trimestre, aí vem documento, aponta ainda perdas com PIS, com fins recolhidos indevidamente entre 1999 e 2012, ao todo a despesa financeira líquida da Petrobras no trimestre foi de 972 milhões, 32 milhões a mais do que no trimestre anterior. A EBITDA, indicador de geração de caixa, caiu 28%, 16,246 milhões para 11,735 milhões. Ontem, na Globo, né, deu uma queda de quase 50% realmente, não é? No patrimônio da Petrobras, não é? A Petrobras ainda, mesmo com essa queda, teve a contração, né, contraiu no mercado dívidas de quase meio bilhão, né, de reais, ou seja, está na casa dos 300 e poucos aí, bilhões, não é? E é preocupante, né? Uma empresa que até 2013, quando 2012, né, anunciou pré-sal e ia fazer lá os leilões que fizeram em 2014, não é?
era considerada para ser até uma empresa top, não é? Ou seja, ser a líder das petrolíferas mundial, não é? Hoje, segundo, ainda não sei realmente esse quadro, Petrobras está em quarto lugar, mas não em produção, não é? Se for colocar em produção, em administração e tudo, ela cai lá para o nono lugar, né? Então, é bem temerário isso, não é? É temerário pelo fato de que a Petrobras, não conseguindo reverter essa situação, vai chegar uma hora que o dinheiro público é que vai socorrer a empresa, com a promessa, né, igual as construções e reformas dos estádios de futebol para a Copa do Mundo. Ninguém mais fala nisso, né, por causa da derrota do Brasil de 7-1 para a Alemanha, não é? Talvez providencial para acordar o país realmente, não é? O país que dorme de chuteira, né, trabalha de chuteira, tem uma chuteira no coração, não é? Se deixou aí em parte, não é? Se enganar, se levar por essa promessa aí de esporte, não é? Então, o que acontece? Acontece que hoje as contas, né, a compra de petróleo, né, da gasolina e do petróleo e derivados, né, porque você compra petróleo para refinar, não é? Você compra os derivados, a gasolina, querosene, parará, e você compra o diesel, que já é para usar diretamente, não é? Então tem todas essas diferenciações. Mas essa conta global, né, o total, já está em cerca de 30, né, bilhões de dólares negativos, né, contra o Brasil. Nós compramos do exterior. Aí junta mais o prejuízo da Petrobras, mais aí investimentos errados, mais a corrupção, mais a administração mal feita e a empresa, não é, se furta de não manter a lisura que todas as empresas necessitam, muito mais a Petrobras, viu, gente? Eu estou falando uma empresa privada pagar multa, né? Agora a Petrobras tem ações, não é? Tem ações no mercado nacional e internacional. Com isso, as ações desvalorizam mais ainda. A capitalização talvez prevista aí para o primeiro semestre da empresa já vai ser difícil, né? Pois o mercado vai estar ressabiado, vai estar com um pé atrás contra a Petrobras. E além disso, como todos já sabem, né, os processos internacionais, principalmente lá dos Estados Unidos em Providence, que a Petrobras vai enfrentar, o que desqualifica a empresa no mercado de ações, onde é a principal fonte, não é, de captação de recursos para investir em plataformas marítimas, em toda a infraestrutura de extração de petróleo e até mesmo vai complicar o pré-sal, não é? Já está complicado. E o pré-sal era uma previsão para 2027, né? Bem esticado. E além disso, o governo aí de Dona Dilma Vana Rousseff em 2013, né, a toque de caixa, conseguiu votar uma lei de 25% para a educação e 12%, 12,5% para a saúde. Em 2027, quando o pré-sal estiver, né, quer dizer, é golpe sobre golpe, né, que o governo brasileiro está aplicando em sua sociedade. Antes eram os pacotes, agora são pacotes de má administração, né?
e de um Congresso indômito, não é? Porque vota somente aquilo que lhes possibilitam lucros, não é? Ou em seus salários, ou privilégios a empresas multinacionais, transacionais, grandes empresas nacionais, cartelizadas aí, como são das empreiteiras, e também, não é, dos banqueiros e das financeiras. Continua no nosso país uma grande festa, uma grande farra, não é? Com o dinheiro. O dinheiro, o capital que não produz nada. Não é? O dinheiro em si, ele não produz nada. Quem produz é o trabalho. O dinheiro, ele investe. Não é? Ele ainda utiliza sarcasticamente o trabalho durante 40 dias, não é? Para depois ele chegar e cumprir o papel dele para o trabalhador, né, ou quem quer que seja aí, o prestador de serviço ou a empresa, fazer aí seu relacionamento, né, de troca. Então, quando você lê hoje um cheque especial 200% ao ano, para sem fazer nada, tá certo que você gastou R$ 1.000, você vai pagar 3.000 para um banco. Isso é irreal, isso não existe, não poderia nunca existir dentro de nossa sociedade. E existe, né? E vem mesmo o discurso da dona Dilma Rousseff, dona Dilma Vana Rousseff, né? Dizendo que não mudou 1 milímetro a campanha, o que ela prometeu na campanha. Agora nós já vimos aí o pacote da maldade aí contra a Previdência Social, não é? Não vai mudar nada do que o trabalhador conquistou até agora. Não vai mudar. Mas só que eu vou tornar tão difícil, eu vou burocratizar tanto sua vida, eu vou infernizar tanto a sua vida, que você vai desistir de recorrer a qualquer benefício de que você tem direito. E isso já aconteceu, né? E nós hoje temos a informática, né? Isso aconteceu, vocês lembram? Que quando você se aposentava por invalidez, ou por idade, ou por contribuição, você levava 2 a 3 anos para conseguir o seu benefício. E não tinha o efeito retroativo que tem hoje, não. Né? Era 3 anos ali, ou 2 de amargura mesmo. Com a informática, muita luta em cima, se conseguiu hoje processos aí de 6 meses, né? E retroativo, você recebe durante esses 6 meses aí, você recebe os valores, né? Acumulados. Agora, aí já vai voltar, né, na questão do pacote de maldades aí da Previdência, já vai voltar a relação do seguro-desemprego. Que o ministro Joaquim Levy, em Davos, repetindo o que eu falei isso aqui ontem, disse que era coisa ultrapassada. Né? Lembrando que acho que ele devia ser office boy, não é, contínuo, quando em 1984 se discutia, não é, seguro-desemprego. Vão fazer uma reforma no PIS/PASEP. PIS/PASEP é um programa, não é, que o governo da ditadura militar criou para favorecer o trabalhador, dar dividendos para o trabalhador do lucro das empresas durante o ano. Porque na Alemanha já estavam se fazendo isso há muitos e muitos anos, né?
os trabalhadores tinham dividendos no lucro líquido da empresa no final do ano. Se a empresa trabalhou, bombou, ganhou 10 bilhões de, de euros, né? O trabalhador chegava lá, tinha 0,5%, vamos supor, e dividia para todo o trabalhador, todos os trabalhadores, né? E hoje vem Dona Dilma Rousseff falando que vai fazer uma reforma em cima da conquista de um governo ditatorial. Então o que essa mulher está querendo? Para o bem, nós sabemos que não é. Ela deve estar querendo plantar uma semente da desunião, de uma guerra civil no país, não é? Porque o que nós já estamos pressentindo, e o próprio ministro da Economia já disse, nós vamos ter 90 dias de recessão, a inflação vai aumentar, com isso houve uma provocação de desemprego, principalmente nas montadoras de veículos internacionais no país, que nós não fabricamos nada, né, em relação ao automóvel. Então está difícil ler como, não é, esse novo governo vai, não é, governar os brasileiros. Está muito difícil. E todas essas medidas de reformas em cima de qualquer conquista do trabalhador, de qualquer benefício que ele esteja recebendo, ela é anticonstitucional. Não é? Já tem advogados, tem Ministério Público, não é? Acho que a doutora, não é? A presidente aí, Dona Dilma Rousseff, ou Dona Dilma Rousseff, se esquece disso, não é? Que nós estamos vivendo um Estado democrático. Fazer reforma em cima, não é, de conquistas, ela tem que mandar para o Congresso votar. E isso precisa de ter uma ampla discussão com a sociedade. Afora isso, essas medidas provisórias, não é? Leis que saem lá de cima e eles aprovam, são inconstitucionais. Ela deveria saber disso, né? Que ela tem um ministro da Justiça, deve ter um corpo de um staff, né? Uma espinha dorsal de juristas e advogados, não é? Agora eu não sei para quem que ela está fazendo esse discurso. Porque o povão, eles que sente primeiramente, não é? Os efeitos do que dessas medidas, não é? Diminui o pão, o leite, a carne, as frutas, não é? O lazer, que seja até de tomar a sua cervejinha, a sua cachaça, já não sai mais de casa porque a passagem torna-se cara, proibitiva para a família toda sair, passear. Não vou falar mais, porque senão chama a gente de demagogo, de piegas e outras coisas mais, né? Porque é incrível mesmo um congresso se dá aumento, não é, de R$ 7.000, extensivos aí a 5.370 municípios para juízes, desembargadores e não sei mais o que, não é? E vir depois o governo, em 30 de dezembro, com um pacote, não é, de maldade que estão chamando aí em cima da Previdência Social. Não sou, na minha opinião, contra administrar, vigiar e punir as transgressões, os transgressores, e fazer algo que
evite a corrupção e a facilidade de uns ganharem benefícios a mais que o outro, sem dúvida nenhuma. Porque se é um bem público, se é dinheiro dos impostos, tem que ser igual para todos. Não é o princípio da democracia, não é isso? Então, não tem como. Agora, precisamos de ter medidas austeras? Precisamos. Mas quem é que precisa de ter corte? É o governo. É o governo. Nós temos 39 ministros. Eu não tenho em mãos aqui, mas amanhã, ou outro dia que eu lembrar aí, eu posso pegar e fazer uma comparação com os Estados Unidos, com a Alemanha, né? França, Inglaterra, Itália, para ver o quadro de ministérios deles. E isso, ministros, quer dizer assessores, é muita gente. Ah, mas aí você tá dando emprego. Não é só dando emprego, não. Está também sangrando o cofre público. E se esses ministros fossem realmente super eficientes e conseguissem administrar o governo brasileiro, aí sim valeria o dinheiro. Mas não são. O nosso deputado vale R$34 mil por mês. Um deputado nos Estados Unidos, nível liderança, vale R$31 mil por mês. Tá? E Estados Unidos, dentro de uma economia com 2, 3% de inflação anual, juros a 0,5% anual. Não essa selvageria. Isso é capitalismo selvagem, gente, que estão fazendo. Porque esses juros de 12,5%, ele põe a nossa comida mais cara, o nosso sapato, o nosso transporte, tudo mais caro no nosso país. Fora a ganância. Fora a ganância. Vocês viram aí que chegou certa época aí o tomate a custar R$20 o quilo. Vocês vão ver aí a comparação que fazem, isso é jocoso, né? Material escolar, de um lugar para outro, diferenças até de 200%. Plano de saúde, outra guerra que nunca soluciona-se no país. Telefonia, operadoras, outra guerra que nunca se soluciona no país. Bancos, cartões de crédito, outra guerra. E quem está perdendo? Sempre o consumidor. Quando ele ganha uma indenizaçãozinha aí, michuruca, ele leva até anos para receber. E ainda é rotulado de participar da indústria das ações judiciais, aí, da indenização de perdas e danos morais. Eu não acredito mais nesse governo de Dona Dilma Vana Rousseff. Não acredito mesmo. Essas últimas medidas de final de ano, início de ano, não tem uma proposição no Congresso de reforma política, de qualquer coisa, de reforma administrativa, impostos, nada. Não tem um grupo, não tem ninguém falando nada a respeito, a não ser o pessoal do passe livre, não é? Que estão na rua levando tiros de bala de borracha, cacetetadas e bomba de gás lacrimogênio nas narinas, não é? Para os pulmões. O resto, que se diz políticos, organizados, sindicatos, associações, militantes, todos estão com a viola no saco ou a cabeça dentro da terra, tá? Com o bumbum para cima ainda, que é o pior. E
nós sabemos onde isso vai chegar, não é? Nós sabemos, temos certeza absoluta onde isso vai chegar. Os problemas que não são resolvidos ontem, não é? Eles se avolumam e as consequências são piores, não é? Do que se tivesse enfrentado os problemas no momento que ele surgiu. Então, sem ser o profeta do Apocalipse, nós estamos indo para um caminho, não é? Que vai ter o que? Uma dissociação social no país, não é? Vai ter um rompimento, óbvio que vai, não é? E não vai ser o pessoal do passe livre, não vai ser partido político, né? Não vai ser também por causa dos exemplos de fora, porque está aí, ó, a Grécia entrou o Syriza lá no poder, mas parece que já é um partido comprometido com o que tem mais de podre na Europa, né? De esquerda ele só tem, acho que o nome, que vai apoiar a Rússia. Rússia vende armamento para o mundo todo, controla o gás na Europa e o petróleo, promove guerras em outros países que já têm sua soberania reconhecida internacionalmente há anos. Os equipamentos da Síria na guerra bacteriológica, não é? Que matou milhares de pessoas, eram russos. Talvez até eles tenham montado, não é? E vem um governo na Grécia dizendo que vai apoiar o desembargo, né, contra a Rússia. Claro que o cara tá levando um por fora, não é? Isso é o absurdo do absurdo, você fazer conchavo com o bandido, não é? Uma hora ele vai se voltar contra você. E aí, né, aquela velha história, vocês até conhecem, vendo nos filmes aí, né? Ele te financia, faz isso pra mim, quando você não faz ou tá pensando que tá podendo, ele fala, vem cá, quem manda sou eu, ou é isso, ou é aquilo. Não obedeceu, cerol, tá? Tinha um ditado aqui em Minas que dizia assim: olha com quem tu andas, que eu vos direi quem tu és, não é? Acho que é um ditado antigo, até acho que talvez aí religioso, não sei, não é? Então, como é que um governo que nem tomou posse ainda, não foi diplomado, etc e tal, já fala um discurso deste tamanho? O Vladimir Putin é tratado, chamado na Europa, como o novo Hitler. Ele não está caçando os judeus, né, nem vai mandar. Ontem teve aí a lembrança, né, do campo de concentração de Auschwitz na Polônia. Ele não está caçando os judeus, nem vai promover uma segunda guerra, ou a terceira guerra mundial, mas os métodos deste senhor de governar é tal qual dos nazistas, né? Ou do partido nacionalista socialista da Alemanha. O Eike Batista, né, ou Ike Batista, como alguns gostam de pronunciar o nome dele, talvez seja porque é um nome aí alemão, né, o inglês, renunciou à presidência do Conselho da Óleo e Gás, né? Você sabe aí que ele tinha aí a OGX, né? Que é a Óleo e Gás X. Todas as empresas dele tinham esse X no final, né? Ele renunciou aos cargos de presidente, né, e conselheiro dessas empresas, e sabem também que
o Ike Batista enfrenta vários processos, né? Já teve sua fortuna até mesmo congelada, teve que pagar vários processos aí e ainda enfrenta processos de acionistas, não é? Em relação ao enriquecimento. Ele se tornou, em certa época, em 2012 e 2013, não é? Começou a desbancar em 2013, o homem mais rico do Brasil, onde se dizia que ele tinha 59 bilhões de dólares em fortuna, não é? E desde estaleiros, petroleiras e vários empreendimentos ele administrava. E hoje está ainda, né, com uma fortuna aí, segundo últimos dados aí que eu pude ler, entre 2 milhões a 3 milhões de dólares, né? Mas que já não dá, em hipótese alguma, para cobrir o quanto ele deveria devolver ou indenizar as pessoas que confiaram nele, compraram ações, né? Essas coisas todas. Mas também sabemos o grande risco que é esse mundo, né? Das ações. Perder, perder, perder e ganhar certa vez, né? E ficar muito vigilante aí, estão vendo aí o caso da Petrobras, que o acionista muitas vezes não tem direito a voto, não é? Não tem direito a saber nada sobre a empresa, a não ser que ele seja espião aí, e espião pode dar uma cadeia brava aí também, não é? Tá aí aquele banqueiro aí do Opportunity, não é? Que fez espionagem para comprar uma tele aí, uma operadora de telecomunicações e se deu mal, não é? O tal do Dantas. Então, o acionista ele fica numa posição muito frágil. E foi o que aconteceu com o Ike Batista, não é? Ele elevou as ações, não é? Ganhou grande capital, grande fundo e no final esboroou-se. Agora ele está também sendo processado para se provar, não é? Se ele agiu de má fé, se isso foi um truque contábil, fiscal, tudo que ele fez para ganhar esse dinheiro e no final dar esse grande golpe aí no mercado, né? Se isso for constatado, ele ainda vai amargar anos de reclusão, né? Penitenciária. Suzana de Moraes será cremada no final da tarde desta quarta-feira, dia 28. Vocês sabem, né? Muita gente não sabe. Suzana de Moraes foi cineasta, né? Mas ela é a primeira filha do grande poetinha, não é? E embaixador do Brasil também na Itália, o Vinícius de Moraes. Primeira filha dele, primeiro casamento. Ele casou muitas vezes também, né? Teve outros filhos. E ela também era curadora, não é? De toda a história, o acervo que se transformou em acervo cultural, não é? De Vinícius de Moraes. Ela faleceu com 75 anos, não é? Vítima de um câncer, e vai deixar aí muitos pesares, né? Porque na vida cultural brasileira ela fazia muito movimentos, né? Inclusive do seu pai, e mesmo como cineasta. Né? Fica aqui só para registrar, não é? Sem intuito nenhum, não é? Que Adriana Calcanhoto, também uma cantora aí que muitos conhecem, uma gaúcha, não é? Dona de uma voz peculiar e de um repertório de melodias e letras também muito dela, não é? Que era casada com ela há mais de 26 anos, não é? E, portanto, aí nossas condolências, né, exéquias aí para essa perda aí, não é? Que sempre incomoda a humanidade, mas que é coisas que, vamos dizer assim, né, todos passam numa época da vida, né? Uma perda
não é? Até nós mesmos hoje que estamos aqui transmitindo a notícia, né? Um dia também acontece, chega a hora ou algum problema de saúde ou acidente, essas coisas todas. Não é? Já a Rússia está querendo ou quer denunciar crimes na Ucrânia contra a humanidade, não é, gente? Olha o absurdo aí que nós estamos tendo que ler, né, até transmitir para vocês. Ó, o que nós sabemos, né, a Crimeia foi anexada pela Rússia, né? O que aconteceu no conflito lá na Ucrânia? A Ucrânia, a sua sociedade, a maioria do seu povo não queria fazer um tratado único com a Rússia. Aí, tanto discussão, o presidente foi lá e assinou, talvez pressionado pela Rússia. Essa oposição, a maioria dentro da Ucrânia, se não fosse a maioria, hoje já estaria tudo diferente, porque a Ucrânia não tem poderio militar, né? Resolveu destituir o presidente, tirou o presidente. Aí o que fez a Rússia? Não aceitou, não é? Contratou mercenários, porque alguém sustenta, não é? Esse grupo de militantes, não é? Contra a Ucrânia. Anexaram, né, através de um plebiscito meio fajuto, a Crimeia, que é onde passa o gasoduto da Rússia para levar gás para a Europa, né? Senão a Europa morre de frio no inverno forte, né? Que vocês estão vendo aí Estados Unidos para os Estados Unidos como estão, né? E ainda promove uma guerra civil, né, separatista para influenciar dentro da Ucrânia. E agora vem dizer, né, a Rússia denuncia crimes na Ucrânia contra a humanidade. Eu queria ver a Rússia, o senhor Vladimir Putin, denunciar aquele avião que eles abateram, não é? Que até hoje não está explicado para a sociedade internacional, que morreu mais de 200 pessoas, não é? E foram esses militantes separatistas com um míssil teleguiado de fabricação da dona Rússia, né? Talvez fornecido aí pelo seu Vladimir Putin e companhia. Agora, eu acredito que não procede, não é? Essa denúncia de crimes na Ucrânia contra a humanidade, não é? É bem esquisito isso, não é? Muito, muito, muito mesmo esquisito. Já de contrapartida, não é? Estados Unidos vão trabalhar com aliados para aumentar a pressão na Rússia. Ontem eu li o Fidel Castro, né, em carta à nação cubana, disse que não confiava nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos propôs à comunidade internacional que fizesse um embargo contra a Rússia, e esse embargo foi feito, né, com até fechamentos de embaixadas, não é? Encerramentos de contas, não é, da Rússia em outros países, muitas outras medidas, não é, de embargos econômicos de mercadorias de países vender para a Rússia, né, porque a Rússia é mais consumidora devido ao petróleo, que o dinheiro jorra lá, não é? Até mesmo tem notícias que 50% dos empregos na Rússia, quem mantém é o Estado russo, né? Por isso que o Vladimir Putin sai, volta, porque ele mantém esse domínio do Estado, né? É a tal da economia do Estado, que também quer acontecer aqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil a gente não é comunista, nem socialista, nem liberal, nem neoliberal. Mas temos a forte presença do Estado comandando tudo, né? Através da coerção e até mesmo através da força pública, né? Que seria para defesa, que seria para a segurança do cidadão, não é? Voltada para a repressão. Não é?
Você vê aí a polícia militar em todos os estados com aparato de guerra, né? Para se defender e contra-atacar para acabar com movimentos sociais, né? Que denunciam, que solicitam, que reivindicam melhores condições de vida e que os investimentos sejam transparentes e feitos pontuais nas necessidades da população, não é? Quase sempre é o transporte público, é a saúde e a educação, não é? São os temas primordiais e já até mesmo desgastados, né? Vamos dizer entre aspas, e essa força de repressão por causa desse Estado, não é? Voltado para a economia, que ele domina, ele pressiona a sociedade, né? Subjuga, né? Oprime a sociedade às suas diretrizes, né? E se diz aí uma democracia. Outro dia eu conversei com o Ivan, não, estou mentindo, o Schwartzman, né? Da Folha de São Paulo, e ele pegou e me explicou uma coisa, falou, olha, existem graus de democracia. Arábia Saudita, comparado com a Indonésia e Brasil, né, a Arábia Saudita não tem democracia, né? A Indonésia um grau diferente, mas ainda não é uma democracia avançada, e o Brasil também está né, nesse clima. Temos uma democracia, mas ainda não é uma democracia plena. Né? Você vê aí ó, o governo querendo delimitar a liberdade de imprensa e de expressão. Né? Você vê o governo mexendo aí nos prazos para você conseguir algum benefício. Você vê o governo aumentando os juros todos os meses, né? Isso beneficiando os banqueiros e as financeiras. Você vê o governo, né? Não sendo transparente nas contas da Petrobras. Você vê o governo não propondo reformas, né, cabíveis, executáveis, que a nação pede nas ruas. Então é uma democracia, mas uma democracia de Estado, né? Uma democracia onde tem um grupo, uma elite que comanda. E por último, quando você vai procurar os seus direitos, né, pode pôr, como se dizia antigamente, as barbas de molho, né, que você vai amargar longos e longos e longos anos. Não é um Estado, não é, como isso também a gente não pode querer, né, mas deveríamos querer, não é? Às vezes pode ter gente que me ouve e me chama de americanófilo. Mas se você for comparar a história, né, recente norte-americana com a do Brasil, você vai ver que não são iguais, é óbvio que não, né, mas pelo tempo, né, pelos anos, elas se encontram, né? Guerra de Secessão Norte-Americana, 1779. Proclamação da República no Brasil, né? 1889. Tem aí, tá? Tem um lapso aí de 100 anos, um século. É muita coisa. Sim, é muita coisa. Mas não quer dizer que dessa guerra civil os Estados Unidos já entrou numa democracia. Nada disso. Ela começou a ser construída. Foi a separação das 13 colônias da Inglaterra, não é? E a de independência, né? Aliás, foi a guerra da independência, da independência e depois da secessão, né? Que foi uma guerra civil interna dentro do país do norte contra o sul. Falei bobagem aqui, né? Mas você vê certas coisas, quanto ao tempo, era para o Brasil hoje ter sim uma democracia.
né? Ter uma economia estável. Não me venha com essa história porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Isso é a coisa mais bizarra que se pode falar, não é? Em relação ao nosso país. Não é? Exatamente. Que teve uma época aqui que o Portugal não mandava era nada. Ele tirava ouro, prata daqui e esse ouro e prata já ia direto para a Inglaterra, não é? Ou era pilhado aí nos mares e etc. Ok? Gente, vou acabando aqui que eu já estourei o meu tempo aqui já em 11 minutos. Queria falar sobre saúde, né? Olha só, né? Me cobram. Jornal de saúde. Que isso, você não fala quase de saúde, é só política. Eu falo, mas gente, o que eu vou falar de saúde, né? O que eu vou falar de saúde se o que está acontecendo no nosso país de mais grave é isso que a gente está vendo aí todo dia, tá? Que está deixando a gente doente, às vezes sem dormir, né? Falta dinheiro para pagar um negócio, você paga juros sobre juros, tem para receber, mas não recebe, né? Então, me desculpem aí pela... Vou ainda me dedicar talvez aí só a essa área, né? Como alguns querem aí, né?